Flávia Lippe foi atrás de grandes mestres ancestrais para você aprender direto da fonte. Descubra como fazer parte desta mudança. Conheça A Equação. História e estratégias desses grandes sábios do mundo. A Equação veio para revolucionar e democratizar o acesso à ciência, à filosofia e às experiências de autoconsciência online. A Equação, a única calculadora de vida do planeta. Conheça mais. Olá, obrigada você por me receber aí na sua telinha. Se você não me conhece, sou Flávia Lippe, especialista em ciência, tecnologia e alma humana. Você está em A Equação Web Talks, ao vivo, toda quinta às 19 horas, na série especial Produtividade sem perder a saúde mental. Nessa série especial, convidamos mulheres que relatam com profundidade e coerência como conseguiram conquistar um espaço de liderança e construir uma carreira extraordinária. Nossa convidada de hoje é Juliana Fiuza. Está como CPO, cofundadora da Mestra, depois você me corrige, e da DFIX 10X. É palestrante, professora convidada do MBA Inovação da FIA Business School e conselheira no Meu Futuro Digital. Eu tive o prazer de conhecê-la ao escrevermos juntas o livro Uma Sobe e Puxa a Outra, best-seller na primeira edição e um sucesso já na segunda edição. Ela conta que aos 16 anos começou a trabalhar como secretária na clínica médica do pai. Ela cuidava principalmente da área de agendamentos, mas a sua curiosidade a levou a questionar e entender mais sobre os casos de ortopedia que chegavam. Embora tenha acompanhado o pai durante toda a vida e contribuído para o cuidado de vidas, com o passar do tempo, foi se dando conta que a medicina não era o seu destino. Para encontrar uma resposta, mergulhou de cabeça no mundo da tecnologia. Tudo bem, Ju? Muito prazer te encontrar aqui. Obrigada por aceitar o meu convite. Obrigada a você pelo convite. Em poder fazer parte. Eu quero saber, nesse mergulho do mundo da tecnologia, o que você descobriu sobre você? Boa pergunta. Bom, a tecnologia, eu tenho contato, nós temos contato, né, de certa forma, há muito mais tempo até, né? Ela vem, né, ocupando um espaço maior e maior nas nossas vidas, mas, digamos assim, teve um momento que eu estava, né, eu conhecia um pouco de tecnologia, mas ela não fazia parte do meu dia a dia, ela não tinha um significado como ela teve a partir do momento que eu desenvolvi um projeto profissional, né? E justamente foi essa observação que eu tive, foi quando eu tive contato com pessoas que desenvolvem tecnologia, e aquilo me despertou o olhar humano, né? E automaticamente isso refletiu a mim. Então, eu falo que quando eu conheci tecnologia foi quando eu entendi, de fato, a inovação, né? Que para mim, a inovação é geração de valor. Então, quando a gente entende o impacto da tecnologia, não só nas nossas vidas, mas no nosso comportamento humano, isso, de certa forma, contribui para a nossa transformação pessoal, né? Então, eu tive um momento assim mesmo que despertou isso em mim, e a partir daí eu comecei a refletir mais sobre a humanidade no contexto como um todo. Nossa, que lindo isso, hein? É interessante como algumas pessoas imaginam a tecnologia afastando a gente um dos outros e afastando a gente da humanidade, e, por outro lado, você consegue mostrar claramente que a gente está, na verdade, vivendo uma história humana, né? Através da tecnologia. Exatamente. Sempre sobre pessoas, para pessoas, não por pessoas, e para mim sempre será. Então, eu acho que é uma grande reflexão que a gente está vivendo cada vez mais, né, com inteligência artificial, e tudo isso que, enfim, tem transformado negócios, né, e também o nosso olhar para o mundo. Vendo para onde a gente está seguindo como humanidade, e imaginando como você leva, né, a sua história e a sua vida a partir da tecnologia também, você acha que é possível ter uma vida equilibrada entre uma carreira de sucesso e a sua família, por exemplo? Sim, eu acho que esse é um grande desafio, né? A gente está vivendo momentos aí inéditos, enfim, e numa velocidade também que a gente às vezes não consegue acompanhar, né?
Então, quando a gente tenta conciliar a família com, né, com o profissional, enfim, com o nosso dia a dia, eu acho que, enfim, o grande desafio aí está em sincronizar tudo na velocidade, né? Porque nós estamos conectados com todo mundo hoje de uma maneira que nunca mais vista antes, né? Hoje tem um acontecimento lá na China, em alguns segundos o mundo inteiro está sabendo o que aconteceu, e esse acontecimento pode, inclusive, mudar o percurso de muitos outros acontecimentos que impactam o nosso dia a dia. Então, eu acredito que sim, é possível. Para mim, é uma constante reflexão e tentativa, enfim, eu acho que é muito você saber lidar com prioridades e com o que e com quem você se conecta, né? De acordo com seus objetivos. Você consegue imaginar uma equação para a sua vida? Sim, eu consigo. Eu tento enxergar, inclusive, isso na terapia. Uma vez ela comentou comigo: poxa, você sempre tem esse olhar. Eu acho que justamente por essa necessidade da gente estar constantemente refletindo nessas equações, né? Eu acho que é preciso ter esse olhar de fato um pouco mais, às vezes, racional, né? Enfim, da sua dinâmica aí, falando de família versus trabalho, né? Me conta como que é o seu cotidiano como líder. Como líder, então, eu estou numa startup, né? Então, eu tenho um histórico em consultoria e também em startup. Então, tanto consultoria quanto startup, o dia a dia profissional, ele costuma ser bastante puxado, né? Porque, enfim, e aí, nesse contexto todo da tecnologia também, a gente tem muita demanda, e são muitos os desafios mesmo que a gente enfrenta. Então, no meu dia a dia, eu costumo, né, estar mais disponível num horário mais comercial. É óbvio que aí acabei de falar do dinamismo do profissional, mas às vezes eu fico um pouco até mais tarde, mas eu costumo sempre buscar essa equação, né, com a família, porque ainda mais depois da pandemia, que a gente, né, acho que o trabalho ficou de forma realmente flexível, oficialmente. Para mim, eu sempre tive um dia a dia de trabalho híbrido, enfim, e trabalho remoto, mas principalmente depois da pandemia, com a família, tem alguns momentos em que a gente consegue quebrar um pouco esse horário comercial, né? Então a gente consegue gerenciar um pouco melhor e trabalhar melhor essas equações quando a gente tem essa consciência, né, do que é trabalho, do que é o pessoal, e é óbvio que isso se converge em diversos momentos, mas para que você está dedicando o teu tempo naquele momento, né? Então, eu procuro buscar intencionalidade no que eu faço, e eu procuro trazer muito diálogo e muita comunicação para a gente entender esses significados, né? Ju, te ouvindo assim, eu fico pensando, uma pessoa que começa agora, porque você passou por várias etapas diferentes na sua carreira, né? Aliás, você sabe que é muito parecida com a minha. É mesmo? Meu pai também é médico, eu também sempre trabalhei com ele, inclusive a gente tem um instituto, foi fundado junto com ele, né? Legal. E eu sou presidente do instituto. E também em algum momento eu falei, acho que não é a medicina, é a comunicação, e também fui estudar fora e fiz a mesma transição. Acho que foi uma coisa muito interessante isso. Bom, deve ter também, né, aí uma síndrome de Eletra, né, para a gente poder ficar apaixonada pelo que o papai faz, né? Sim. Mas acho que tem toda uma mistura. Mas eu te ouvindo, eu fico pensando assim, como que você pode falar para um líder que esteja começando, tanto uma mulher quanto um homem, mas um líder que esteja começando, o que é essa intencionalidade? O que essa pessoa tem que olhar? Legal. Eu acredito que todo indivíduo é um líder, né? A gente é um líder ou no nosso trabalho, um líder social, né, no nosso bairro, na nossa família. Então, eu vejo muito a liderança como um protagonismo, né?
como você realmente assumir responsabilidades perante a sociedade e, enfim, o seu convívio, tá? Então, eu sempre procuro trazer isso para as pessoas, que eu falei sobre intencionalidade, né? E o propósito, acho que isso está muito conectado, né? Que é essa reflexão, né? Por que a gente faz o que a gente faz? E qual que é a minha responsabilidade perante essas pessoas, ou essa atividade, essa tarefa? Então, eu vejo muito essa liderança como realmente um despertar de um protagonismo através do entendimento do propósito daquilo, né? Não necessariamente é o propósito da tua vida, né? Às vezes a gente fala assim, qual que é o propósito da tua vida, e isso fica muito grande, né? E acaba, às vezes, a pessoa, a vida toda buscando por isso, certo? Mas eu acredito que para tudo existe propósito, né? Então, quando a gente tem esse entendimento, eu acho que vem essa consciência, essa apropriação, o protagonismo, e aí que surge essa liderança. Você, em algum momento, falou, tô tendo um burnout, ou tô em profunda exaustão, ou, na verdade, eu quero chutar o balde, não aguento mais. Você já passou por isso? Os três, pode ser? Eu tive um episódio para mim que fugiu mais de mim, porque uma coisa é o ritmo de trabalho, e aí você, por exemplo, eu tô com vontade de chutar o balde, né? Eu quero, enfim, mudar radicalmente, né? Tem aquela frase lá, vender picolé na praia, enfim, fazer algo totalmente distinto da sua atividade atual. Isso várias vezes, na verdade, isso acontece com alguma frequência, mas a questão do burnout em si, né, de você sentir realmente a tua mente mais estafada, sua mente cansada. Eu tive um momento que foi no ano passado, inclusive, aonde eu comecei a perceber alguns sinais, e ainda assim, às vezes, mesmo a gente entendendo alguns sinais, eu não sei, para mim, né, tô contando a minha experiência, mas a gente às vezes nega, não, isso é porque, né, tá dinâmico, isso o dia a dia tá puxado, ou não, mas eu comecei a me sentir, a me perceber e falar, será, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, e uma característica que eu tive foi uma lentidão no meu pensar, né? Então, no meu dia a dia, às vezes alguém perguntava algo e eu tinha que parar e raciocinar para a resposta, estava um pouco mais lento do que o normal. Então, eu comecei a perceber logo esses sinais e eu né, me respeitei nesse processo, conversei, comuniquei as pessoas que estavam próximas a mim, e, enfim, as pessoas que estavam próximas, muito compreensivas também, e eu consegui, eu dei um step back para eu retornar e foi tudo bem. Acho que algumas pessoas que não percebem esses sintomas, às vezes podem, né, eu acho que quanto mais você espera, quanto mais você nega, às vezes, né, esses sintomas, eu acho que fica, às vezes, um pouco mais complexo até de você retornar, né? Mas foi mesmo, no meu caso, foi mesmo muitos desafios em um curto espaço de tempo, e eu tive que refletir sobre mim mesma e dar um step back, assim. Mas eu acho que isso é muito comum, né? O burnout, esse termo, inclusive essa expressão, que recentemente tem sido colocada, né? Acho que muito a pandemia trouxe também isso. Mas eu acredito que é um estado mesmo da era da informação, né? Já vem de alguns tempos, mas que eu acho que, graças a Deus, a comunicação, né? Os sinais, né? Assim como eu fui pesquisar também para entender esses sinais e identificar isso em mim, eu acho que cada vez mais as pessoas estão tendo esse acesso, né? E se respeitando. Eu percebo que até das empresas, né? A própria saúde mental sendo uma reconhecida, né, como realmente uma doença, né, um sintoma do trabalho. Eu acho que foi uma vitória aí para as organizações e para as pessoas, obviamente, terem essa opção, né, de autopercepção e de humanização dentro do ambiente corporativo. Quando, assim, você olha para uma pessoa que está chegando nesse nível e ela não reconheceu ainda que ela está nesse nível,
como é que a gente pode alertar ou até trazer uma luz para essa pessoa, né, de não ter medo, né, assim, se você estiver sofrendo, né, peça ajuda. Você como líder, o que você aconselha uma pessoa a fazer? Olha, antes de a gente identificar isso, né, eu acho que tem algumas boas práticas, né, que elas devem ser seguidas, né, como prática de trabalho mesmo. Por exemplo, até recentemente eu tinha uma call com uma pessoa e eu estava chegando no local para conectar. E a própria pessoa, eu falei, olha, daqui a pouco eu vou abrir minha câmera, eu estou estacionando o carro, mas a gente pode começar a call. E até a pessoa falou, olha, para mim. Falou assim, olha, eu prefiro aguardar. E eu falei, opa, eu preciso me respeitar nisso. E assim eu faço com as pessoas. Uhum. Quando você identifica que existe algo, né, um alerta para uma prática que pode, né, a médio e longo prazo, ou até a curto prazo, acarretar a uma sobrecarga qualquer. E eu acho que é importante, dentro da cultura corporativa, dentro das organizações, isso ser colocado de fato como regra. Mas quando você percebe, de fato, quando a pessoa, né, o indivíduo, ele já está apresentando sinais, né, ou de cansaço, ou de burnout, para mim o diálogo e você ter essa transparência, essa troca, ela é fundamental. Como você está se sentindo hoje? Né? A gente precisa perguntar isso mais para as pessoas, né? Porque, enfim, olha, eu estou me sentindo bem. Olha, eu não estou. Tem algo te incomodando? Você está bem? Entende? Então, eu acho que o diálogo e a comunicação ajuda muito nesse processo de estabelecer essa relação, que nem sempre, então, assim como comigo, né, e com as pessoas, elas se auto-percebem em determinados momentos. Então, eu acho que essa é uma boa estratégia. Ju, a gente assim está falando, né, assim esse tempo inteiro aqui na nossa conversa sobre estratégias de como você conseguir ter uma vida produtiva sem perder a saúde mental. Você acha que o seu superpoder, qual é ele? E se esse superpoder te ajuda nisso? Olha, o meu superpoder é conectar pessoas, de fato. Eu tenho um histórico como headhunter, né? Então, eu conecto pessoas e empresas, então eu tenho muita facilidade de identificar perfis complementares, por exemplo, né? Então, poxa, você já falou com o fulano, né? E eu tenho muito prazer em conectar pessoas. E eu acho que, enfim, muita coisa já aconteceu através dessas conexões. Então, mesmo pelo meu ofício, pelo meu trabalho, né, como headhunter, mas também fora do trabalho, isso é uma constante para mim. Você acha que bons relacionamentos ajudam na saúde mental? Sem dúvida alguma. Eu acho que nós somos seres que estamos em constante busca, né? Busca de felicidade, busca por sucesso, por, enfim, prestígio, né? Eu acho que a vida é uma constante, é uma jornada de uma constante busca, né? Desculpa, você vai mexer nisso daqui. É uma busca por uma jornada constante, né? Então, o que eu acredito é que nós estamos nessa constante busca. Então, quando a gente conecta pessoas e a gente né, facilita esses relacionamentos, como, por exemplo, né, a gente faz parte de um grupo de mulheres, né? O quanto que isso favorece, né, a saúde mental. Isso tem muita coisa que está implícita. Por quê? Porque nós estamos conectadas. E quando você se conecta com pessoas, você pode se apoiar nelas, né? Então, eu acredito que é muito positivo. Me conta um pouco como que é o seu cotidiano na sua startup. Conto. Nós trabalhamos alguns projetos, né, alguns programas. O que nós fazemos nós desenvolvemos programas de capacitação de pessoas em tecnologia, né, em 3 frentes. Uma primeira frente que a gente fala de posições de entrada, então cargos
de entrada, primeiros, requalificação e especialização, né? Então, com a minha bagagem como headhunter, o que nós fazemos? Nós identificamos qual que é a estratégia de pessoas dentro de empresas e nós desenhamos um programa de trás para frente, contemplando a atração, a seleção e a capacitação e, em muitos casos, a conexão com o cargo, conexão com a função. Então, é dinâmico, né? Veja só. Então, nosso dia a dia está nesses desenvolvimentos, né, do programa. Por exemplo, agora nós estamos iniciando uma academia que nós chamamos no dia 10 de julho, e estamos no processo de seleção das pessoas, 80 pessoas serão selecionadas para essa academia de desenvolvimento de software, que contempla também aspectos como saúde mental, como comportamentos, atitudes e habilidades, para nós fundamental, até aspectos como saúde física e também educação financeira, né? Nesse programa, ele é um programa que tem um âmbito vocacional também, então a gente tem a trilha de empregabilidade, que olha para né, conectar esses jovens, né, essas jovens com as empresas e vice-versa. A gente chama também empresas para conectarem com esses jovens. E nós estamos num processo de divulgação do programa. Então, por exemplo, a minha rotina dessa semana tem sido trabalhar nessas divulgações junto aos clientes e também participar de, né, colaborar com palestras. Amanhã cedo, inclusive, farei uma palestra para lideranças engajarem nesse programa também, que é um programa de inovação aberta. Então, meu dia a dia ele é bem dinâmico na startup e, sobretudo, fazer gestão desses projetos e garantir a entrega. Tem algum site que a gente possa... qual que é? Fala para mim, por favor, para eu colocar aqui na... Claro, é mestra, com 2 T's, .com. Uhum. E esse programa em específico se chama 1000 Devs Talentos para o Bem. Que legal, esse é o nome do projeto. Esse é o nome do projeto. Esse projeto tem a missão de capacitar 1000 pessoas para tecnologia, para a área de tecnologia, área de desenvolvimento de software. Nossa, isso é essencial, gente. Ainda mais, né, com esse crescimento, né? Eu tenho uma startup de health tech, né? Uma startup também de tecnologia na área de saúde, né? E é complicadíssimo a gente conseguir todos os talentos, né? Então a gente precisa mesmo. Que bom que você está capacitando, assim fica mais fácil também da gente encontrar. Nós contratamos quem tem potencial, e aí nós falamos que a gente acelera talentos e inovação, né? Porque quando a gente acelera talentos, a gente inova. Então, o nosso negócio é com pessoas mesmo. A gente acredita em pessoas transformando negócios e sociedade. E a grande oportunidade que nós temos, contratando pessoas com potencial, é trazer mais diversidade para a tecnologia. Muito legal. Você sabe que essa frase sua é a frase do IDHL, né? É mesmo. Não é interessante? Interessante. Olha que coisa engraçada, como a gente está conectado em tantos, né? Assim, gostei muito. O que você não abre mão? Não abre mão. Não abro mão da fé. Da fé e da fé em Deus, não abro mão. Qual é o seu principal valor? Meu principal valor pode ser mais de um. Pode? Difícil escolher um. É difícil. Mas, Fala para mim, os top 10, os top 5. Serviço, né? Eu acho que nós estamos nesse mundo para servir e sermos servidos também, né? E família é um valor que eu tenho muito forte. Acho que esses 2 principais. Servir e família. Uhum.
Se você pudesse deixar uma frase, ou uma palavra, ou uma ideia para quem está começando agora, e tem tantos sonhos ainda pela frente, o que você poderia dizer? Além do clichê, né? Atrás dos sonhos, né? Você sabe que eu, por exemplo, me lembrando um tempinho atrás, né, voltando um pouco no tempo, eu sempre fui de servir, né? Acabei de falar que eu não tenho valor de serviço. Eu sempre gostei de trabalhar, de ajudar o próximo, de fazer parte, né, de rede, de grupos, poder colaborar, contribuir. Mas eu acho que nesse processo, eu estava muito, muito olhando para a missão, né? E eu acho que é muito importante a gente entender a nossa missão, né? Falei um pouquinho de intencionalidade lá atrás também, nós sermos intencionais no que a gente faz e assumir esse protagonismo. Mas o sentir, e eu acho que eu hoje olho diferente para o autocuidado, eu tento olhar, né? Para a gente sentir, sabe? A gente poder se autoconhecer primeiro, para a gente poder transpor isso no nosso dia a dia. Então, hoje eu olho para isso diferente. Eu acho que a partir do momento que a gente se autoconhece um pouco mais, eu estou nessa jornada, tá? Conhecimento constante. Mas eu sinto que eu evoluo, né? Eu acho que isso que é importante, a gente entender essa evolução. Mas algo que, pensando em jornada, em liderança, né, profissional, que daí entra até na minha profissão como headhunter e tudo mais, é você desmistificar um pouco mais trabalho e emprego. A gente precisa de um emprego, né, para ser o nosso ganha-pão, para pagar as nossas contas, mas o trabalho em si, o servir, né, e você fazer algo que você deposita, o que de fato você se identifica e você gosta, isso não é luxo, isso é responsabilidade até, e responsabilidade com a gente, né? Mas também com o próximo, sabe? E eu acho que o brasileiro, às vezes ele precisa se encaixar num modelo, num sistema que ele percebe isso um pouco como sendo luxo, como sendo algo que... Então, eu trago isso muito, inclusive, nos programas de formação, que é, poxa, qual empresa você gostaria de trabalhar? O que você gostaria de fazer? Pare e faça essa reflexão. Busque ajuda, né? Com pessoas que já trilharam, que já caminharam. E eu acho que é um ponto também, essa questão de pedir ajuda. Não hesite em pedir ajuda, em pedir uma mentoria, né? Em chegar em alguém que você admira e falar assim, olha, eu não sei o que eu não sei, me ajuda, né? Então, eu acho que eu aprendi com esse tempo que, quando a gente parte dessa perspectiva que a gente só sabe que não sabe, a gente já está sabendo muito mais do que nós mesmos imaginamos. Então, não hesite em pedir ajuda, acho que essa é a palavra. E dependente de... Outra coisa que eu passo nos programas de formação é: não existe pergunta boba. Não existe. A sua pergunta pode ajudar milhões de pessoas. Às vezes a gente presume de que o que a gente está colocando, ou o momento que a gente está de vida, às vezes fala assim, não, eu não tenho tanta experiência, né? Eu acho que essa pergunta não vai fazer sentido. Arrisca, vai e faz, porque você vai se surpreender. Ju, o que você falaria para sua Ju na infância, O que você falaria para ela agora? Eu acho que eu falaria um pouco dessa mensagem assim que eu trouxe, sabe? Mas pensando aqui, não se cobre tanto. Poderosa, né? Essa mensagem é muito poderosa. Que refletir no que realmente importa, né? O que realmente importa, assim. Vou colocar essa também na tela. Às vezes eu estou aqui digitando as suas palavras, porque são lindas. Obrigada.
Então, nós chegamos no nosso tempo. Eu fiquei tão feliz com o nosso encontro. Eu também. Então, eu vou começar a me despedir das pessoas que estão aqui conosco. E, obviamente, louquíssima para poder encontrar você pessoalmente. E outras vezes, quantas vezes você quiser vir divulgar o seu trabalho, as suas mentorias, o que você anda fazendo por aí, sempre tem uma porta aberta aqui. Vai ser um prazer enorme te entrevistar de novo. Obrigada, Flávia. Foi um prazer fazer parte aqui novamente. E temos bastante para trocar, né? Muito. Eu não pensava que nós éramos tão parecidas nos nossos pensamentos. Eu tinha uma ideia, porque eu li todo o seu capítulo para escolher a melhor frase. Quando o livro chegou para mim, né, eu li todas as pessoas dos capítulos de todas as mulheres, do volume 1, e agora estou fazendo o mesmo no volume 2, para escolher a melhor frase de cada uma. Então eu falei, nossa, como a gente tem coisas em comum. Gente, que coisa incrível. Maravilhoso. Eu fico muito feliz de conhecer você mesmo, assim, muito obrigada. Eu também. Obrigada a você. E agora, obrigada a você por nos acompanhar até a próxima quinta. Vamos encontrar pessoalmente ao vivo na próxima quinta. E antes de encerrarmos, lembre de colocar o sininho para receber as novidades, chamar os amigos, salvar, anotar todos os detalhes. Eu tenho certeza, se você está pensando em conexões, você vai começar a pensar no que a Ju falou aqui hoje, e tem um monte de coisa para você anotar, então não perde, salva para anotar e ter quase que um GPS de carreira. A gente está em todas as redes sociais e é só seguir. Obrigado e até o próximo encontro. Eu te vejo ao vivo já já.